Método, ou modo como, também pode ser entendido como medida. Você tem medidas, você consegue ter um caminho em que há uma maior probabilidade de chegar a algum lugar. Então, método, medida, condições, é também um jeito de você falar ciência. Por outro lado, método também necessita que você tenha uma linguagem, palavras que sejam bem entendidas, o conceito esteja claro. Então, nesse sentido, na ideia de consciência respiratória corporal, corpo, nós trabalhamos com estender. Estender significa eu estendo algo. Eu não estou puxando algo. Esse algo ele está alinhado, mas não está sendo tracionado, no sentido de uma ponta puxa a outra. Ele não está largado, laço, então frouxo, mas também ele não está comprimido. E como eu disse, não está esticado, tracionando uma ponta pela outra. Ele apenas está estendido. Esse sentido de estendido é bastante interessante. Veja só. Então, se eu estendo meu braço e eu, por meio de um movimento de mão-punho, eu estendo o meu antebraço. Meu bíceps ele vai tender a seguir a extensão. Quando o meu bíceps seguir a extensão do antebraço, eu vou tender a ter um espaço maior ainda para estender. Então, o que antes eu sentia como esticado no meu antebraço é porque o meu bíceps, a área subsequente, estava resistindo. Então, esticou. Mas a partir do momento que o meu bíceps cede, então, há uma continuidade. Nesse sentido, há uma comunicação melhor de energia. Nesse ponto, quando o meu bíceps cede, se eu ceder a minha musculatura peitoral, eu vou ter uma extensão ainda maior. Eu vou ter condições de trabalhar de uma maneira mais aguda. Se meu reto abdominal, meus oblíquos, minha musculatura abdominal cede no movimento, eu consigo uma extensão ainda maior, inclusive na região do antebraço. A ideia de estender é uma compreensão, uma consciência, um sentir a si mesmo, no qual você reconhece que você, enquanto corpo, está estendido. Ao estar estendido, uma pequena aplicação de força traciona e estende a área subsequente. Se você estiver plenamente estendido, quando houver essa tração, houve uma tração no ponto mais distante, traciona o pé também. De algum modo, você pode entender isso como estar inteiramente esticado. Você não está esticado por quê? Porque você não está o tempo inteiro uma parte tracionando outra. Você está muito mais conectado. Em situações várias, talvez você pense assim, mas e para gerar força? Ao gerar força, você contrai. Você precisa contrair a musculatura para gerar força. Se a musculatura estiver estendida, você tem maior a área de contração, a maior área de tracionamento. Então você pode gerar a maior força possível. Num outro sentido, numa ideia de somatização, a somatização pode ser tentar estender e não conseguir pela resistência da área subsequente. E desse modo haver um conflito. Tentar contrair e de algum modo não haver espaço de contração ou não haver espaço para a perfeita contração, a mais ampla contração, devido a algum tipo de má posicionamento, mau alinhamento, má extensão do conjunto. Compreender essa sensação de estar estendido é fundamental para que você possa diferenciar os momentos da sua vida. Certamente, alguém poderia falar que estar estendido dependeria de um conhecimento de morfologia, como é a minha estrutura do corpo, de um conhecimento de fisiologia, como cada parte do meu corpo funciona e para que ela funciona. Mas há muitos séculos atrás, quando se criou, em grande parte, a ideia de trabalhar a energia do corpo, ou bioenergia, dizia-se respeito a poder reconhecer que ao gerar força, ao gerar movimento, ao gerar trabalho, você percebe o seu potencial. Então você reconhece as linhas de força que percorrem o seu corpo e ao estarem na sua melhor condição,
geram mais energia, mais resultado. Consegue-se fazer mais com menos, se você quiser. Esse tipo de conceito, então, de estender, é um conceito fundamental, que, ao ser trabalhado de maneira eficiente, ela traz um tipo de percepção de si, no qual você pode reconhecer, por exemplo, num processo meditativo, num trabalho, numa dança, carregando coisas, num escritório à frente do computador, você pode perceber se o seu corpo, você corpo, está eficiente. No momento em que você percebe que sentado à frente do computador, dançando, trabalhando em diversas áreas, carregando coisas, o seu corpo está comprimido, está apertado, está esticado, você passa a ter a possibilidade de entender que você está se conduzindo ou à lesão ou à ineficiência, ou os dois. E, eventualmente, pode se corrigir.